Olá, pessoal! Vamos continuar fazendo dimensionamento, falando agora da resistência à força cortante. No caso de uma viga solicitada aí por forças transversais, então solicitada a flexão simples, ela vai ter que ter capacidade resistente tanto ao momento fletor quanto à força cortante, né? Nós sabemos também, pensando em uma viga biapoiada, que a seção onde ocorre a máxima cortante e o máximo momento fletor não são a mesma. Então, muitas vezes, as tensões máximas normais e as tensões máximas desse cisalhamento não ocorrem na mesma seção. É permitido que a gente faça um dimensionamento separado para momento e para força cortante. Então, vamos ver agora como calcular a resistência à força cortante. Então, para a gente falar sobre a resistência à força cortante, vamos ver quais são os estados limites últimos, quais são os modos de falha que podem ocorrer devido à força cortante. Pode ocorrer a plastificação total da seção, mas nesse caso por cisalhamento, então por tensões de cisalhamento, e pode ocorrer a instabilidade local da alma. Por que aqui eu só estou falando da instabilidade local da alma? Porque a gente vai ver que a principal responsável pela resistência à força cortante é a alma do perfil. Vamos ver isso melhor nos próximos slides. Então vamos começar falando sobre a plastificação por cisalhamento. Então vamos lá, né? Para isso, a gente vai relembrar como é a distribuição de tensão de cisalhamento numa seção do tipo I. Então, considerando essa seção aqui do tipo I, solicitada uma força cortante V, a distribuição de tensões de cisalhamento na seção transversal tem essa cara indicada aqui na figura. Então, ela tem uma distribuição quadrática, né? E ela é mínima aqui nos extremos. Então, pensando nessa fibra aqui mais extrema, ela vale zero. Ela vai aumentando até chegar ao máximo na fibra que contém o centro geométrico e ela diminui até zero. A equação que a gente tinha para calcular esse valor da tensão, obter a tensão máxima, era dada dessa forma. Então, a tensão de cisalhamento, que aqui a gente vai chamar de FV, é igual ao valor da força cortante vezes o momento estático ms dividido por B, que é a largura da fibra que eu estou considerando, vezes I, que é o momento de inércia. Então, a gente tinha essa distribuição não uniforme, que é mais complexa, mais difícil de trabalhar. O que a norma permite? A norma permite uma simplificação, porque a gente substitui essa distribuição não uniforme por uma distribuição uniforme. O que a gente vê aqui? Por esse gráfico, a gente vê que as mesas, elas resistem a uma parcela muito pequena da tensão. A maior parte da tensão é resistida pela alma. Então, nessa simplificação, a gente vai considerar que a alma é resistente por toda a força cortante na seção. Então, a alma é a responsável por resistir à força cortante em toda a seção. E aí a gente pode obter o valor dessa tensão VF como sendo o esforço V, né? Então a força cortante V dividido pela área da alma AW. Bom, beleza. A gente precisa saber qual que é o valor máximo de tensão resistente, quanto que essa seção resiste. Para isso, a gente vai recorrer lá ao critério de plastificação de von Mises. O que a gente tinha lá? Bom, por esse critério, ele relacionava, né, a tensão equivalente, que era calculada por essa expressão, com a tensão de escoamento obtida no ensaio de tração simples, né? Justamente fazia essa correlação. Então, a gente tinha essa equação como sendo a equação do critério de resistência de von Mises. Se eu considerar o estado de cisalhamento puro, onde, portanto, a tensão sigma é igual a zero, a gente substitui aqui nessa equação sigma igual a zero e eu chego nessa nova expressão. Então, nessa nova expressão, a gente teria que tal y é igual a fy dividido por raiz quadrada de 3, o que dá aproximadamente 0,6 fy.
Então, a tensão de cisalhamento que máxima que pode ser existida é igual a 0,6 FY. Bom, então com esses dados a gente consegue encontrar qual que é o valor da força cortante de plastificação. Isso aqui vale para baixos valores de esbeltez H sobre TW, então para seções que têm almas compactas. Nesse caso, a gente calcula o valor de força cortante de plastificação como sendo igual a área da alma, que é esse AW, vezes tau Y. Tau Y a gente viu que é igual a 0,6 FY. Então, ficou o valor da força de plastificação igual a 0,6 vezes a área da alma vezes FY. E como que a gente calcula esse valor da área da alma? Bom, no caso de perfis soldados, a alma ela tem espessura T e a altura vai ser essa altura entre as mesas, vai ser essa altura H. Então ficou H vezes T. No caso de perfis laminados, que existe aqui uma continuidade, não tem a solda aqui, a gente pode calcular essa área da alma como sendo a altura D, a altura total, vezes a espessura T. Pensando agora na instabilidade da alma, o que a gente tem? Bom, a alma ela vai estar solicitada a tensões de cisalhamento que podem levar à instabilidade. A tensão que leva à instabilidade é essa tensão crítica, que é dada por essa equação indicada aqui. Como vocês podem ver, né, nessa expressão aparece esse valor K, que a gente vai ver que é um coeficiente, né, que no caso específico da flambagem por cisalhamento, e depende também de H, sendo H essa altura da alma. Bom, no caso né, dessa resistência à instabilidade da alma, podem ser utilizados enrijecedores. Nós vamos ver melhor aqui no próximo slide. Mas esses enrijecedores, eles são colocados aí ao longo da alma para aumentar a resistência à instabilidade. Eles são espaçados aí por essa distância A. Do mesmo modo que a gente vê lá em concreto armado, né, que quem é responsável pela força cortante são os estribos, e quanto mais próximos esses estribos estiverem, maior vai ser a resistência à força cortante. Aqui também, se eu quiser enrijecer essa alma, eu vou colocando cada vez mais perto esses enrijecedores. Então, eu vou diminuindo essa distância A. Bom, nós podemos traçar um gráfico aqui que vai ser o valor da força cortante máxima resistida aqui na coordenada, e na ordenada aqui na abscissa a gente teria esse parâmetro, esse índice de esbeltez lambda-W, que é o índice de esbeltez da alma, igual a H dividido por TW. Nós podemos ter aqui um primeiro trecho onde ocorre a plastificação. A plastificação ocorre somente se não ocorrer a instabilidade da alma. Então, a gente pode pegar aqui essa equação, igualar ela à tensão de escoamento, Fy, e aí a gente consegue encontrar esse valor aqui do índice lambda-P. Né? Então, com esse índice de lambda-P aqui, a gente pode ver para valores menores de índice de instabilidade, a gente teria a plastificação. Para valores maiores, aí a gente vai ter a instabilidade. A gente pode encontrar aqui um valor de índice lambda-R, para o qual a gente tem a flambagem elástica. Então, aqui seria esse índice lambda-R, né? Que é 1,37 raiz quadrada de kV vezes Z dividido por Fy, onde ocorre a instabilidade elástica para valores de esbeltez maiores que lambda-R. E nesse caso, o valor da força resistente, né, força cortante resistente de cálculo é 1,24, que multiplica o lambda-P dividido por lambda-W ao quadrado, vezes o valor da força cortante de plastificação dividido pelo coeficiente de segurança. No trecho intermediário,
nós temos a flambagem inelástica, e aí é feita uma interpolação linear e o valor da força cortante resistente de cálculo é dado por essa expressão aqui, que então é λp vezes o valor da força cortante de plastificação dividido por λw vezes o coeficiente de segurança. Bom, mas aí apareceu esse KV. Qual que é o valor desse KV, né? Desse índice aí, desse coeficiente. Vamos dar uma olhada aqui nesse outro slide. Bom, então eu reescrevi o que estava no slide anterior e aqui a gente vai falar sobre como que a gente obtém esses parâmetros KV. O parâmetro KV, ele depende aí dessa relação A sobre H, sendo A distância entre os enrijecedores e H é a altura da alma. Então, quando eu tiver A sobre H maior que 3, a gente tem um valor de KV constante, 5,35, tá? Agora, nos demais casos, para calcular KV, eu uso essa expressão. Então, nesse caso, KV é igual a 5 mais 5 dividido por A sobre H elevado ao quadrado. Esse valor de KV 5,35 também serve para situações onde eu tenho almas sem enrijecedores. Aqui nesse slide eu trago um recorte da norma, né, trazendo algumas especificações com relação aos enrijecedores. Ó, esses enrijecedores transversais, eles devem ser soldados à alma e às mesas do perfil, podendo, entretanto, do lado da mesa tracionada ser interrompido, né, de forma que a distância entre os pontos mais próximos das soldas entre a mesa e a alma e entre os enrijecedores fique entre 4TW e 6TW. Então, ele não encosta totalmente aqui na mesa tracionada. A relação entre a largura e a espessura dos elementos que formam os enrijecedores não pode ultrapassar essa relação aqui, que é 0,56 vezes raiz quadrada de E sobre FY. Finalmente, o momento de inércia da seção de um enrijecedor ou um par de enrijecedores, um de cada lado da alma, em relação ao eixo do plano médio da alma, não pode ser inferior a A vezes TW ao cubo vezes J, onde J vale essa expressão aqui. Bom, então o fluxograma para a gente poder obter a resistência à força cortante é esse aqui. Primeira coisa que eu faço é calcular esse índice de esbeltez λW para o perfil que eu estou trabalhando, né? Para perfis soldados, eu faço H sobre a espessura da alma. Para perfis laminados, eu faço a altura total D pela espessura da alma. Bom, feito isso, eu vou calcular o KV, que é aquele coeficiente que a gente viu que precisa. Eu tenho duas possibilidades. Se eu tiver uma alma sem enrijecedores ou A sobre H maior que 3, KV é direto igual a 5,35. Nos demais casos, KV segue essa expressão aqui, tá? Então, eu tenho que calcular o valor de KV. Calculado o valor de KV, eu consigo encontrar esses parâmetros. Eu consigo encontrar o valor de lambda-P e lambda-R, né? E eu consigo já calcular o valor da força cortante de plastificação. Aí eu vou ver, de acordo com o valor de lambda-W que eu calculei, em qual das três linhas eu me encaixo. Aí eu calculo, né, o valor da força cortante resistente de cálculo, de acordo com a linha correspondente, e verifico se esse valor de força cortante resistente de cálculo é maior que o valor solicitante que eu tenho naquela seção verificada. Se for maior, está verificado, não preciso fazer nada. Se não, eu tenho que redimensionar, preciso calcular, né, colocar outro perfil naquela situação.